Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre linguagem C. No último vídeo nós falamos das variáveis, explicamos o que é uma variável e o que é. O que é uma variável? Uma variável é um espaço em memória onde eu vou armazenar alguma coisa. Então eu tenho que criar a variável, dar um tipo, na hora da criação eu dou um tipo para essa variável, digo de que tipo ela vai ser, e aí eu vou atribuir um nome. E com esse nome eu posso usar esse espaço em memória depois para armazenar dados e para ler dados daquele local, utilizar para fazer contas e tudo mais. No último vídeo a gente viu os tipos de dados inteiros, porque em C eu tenho duas grandes divisões nas variáveis. Eu tenho variáveis inteiras e tenho variáveis reais, ou seja, do tipo ponto flutuante. As variáveis inteiras vão armazenar números inteiros. Por exemplo, aqui ó, a variável char armazena de menos 128 até 127. O restante, um silent aqui, o short, o int, o long. Dá uma olhadinha no vídeo anterior para ver o que é. E agora a gente vai falar de variáveis reais, variáveis que são ponto flutuante. Basicamente, em variáveis reais, eu tenho dois tipos. Eu tenho o float, que é uma variável de 32 bits, e eu tenho o double, que é uma variável de ponto flutuante de dupla precisão, por isso o double. Então, basicamente, a variável double, ela simplesmente vai ter aqui uma precisão do dobro da variável float. Internamente, a representação dos dados dentro aí da memória não é o objetivo desse vídeo, mas basicamente aqui ó, no float eu vou ter aqui ó, 7 casas de precisão, certo? Quando eu estiver trabalhando com esses números do tipo float. Então, depois da vírgula, eu consigo ter até 7 casas significativas. Já com o double, eu vou ter aí até 15 casas, 14, 15 casas de precisão, ok? Então, se eu precisar de mais do que 15 casas de precisão, aí na linguagem C você encontra bibliotecas específicas que vão definir valores ou que vão utilizar daí outros recursos ou várias variáveis double, por exemplo, para conseguir representar um valor na memória. Então, você tem bibliotecas específicas para 30, 40, 100, 200 casas de precisão depois da vírgula, se você precisar. Mas para os nossos objetivos aqui, o double está mais do que suficiente. Na verdade, em média, a gente vai usar apenas o float, ok? Em termos de tamanho de espaço em memória, só para vocês entenderem, o float ele tem 32 bits e o double ele tem 64 bits. É claro que isso, como eu falei no vídeo anterior, pode variar de processador para processador e de compilador para compilador. Então você tem que olhar na especificação do seu compilador para o processador que você está usando aí ou para o microcontrolador que você está usando para ver qual é o tipo de variável, cada tamanho, né, ou qual que é a quantidade de bits ou qual é o tamanho de cada variável no teu processador. Fora isso, funciona como as variáveis inteiras que eu expliquei na aula anterior, ok? Então aqui ó, você vai ter que colocar o tipo de dados, um nome e aí você simplesmente termina a linha. Aqui eu estou criando a variável peso do tipo float, ok? Se você quiser, você pode já atribuir um valor diretamente na criação dela, colocando peso, já recebendo 78,45. É possível fazer isso também. Aqui, com ou sem atribuição, eu posso colocar uma vírgula e colocar um outro peso, por exemplo. Peso de A e peso B, por exemplo, sem problema nenhum. Também posso atribuir um valor aqui, como para o peso B, 30.0 ou só 30, sem problema nenhum. E aqui vem uma coisa importante. O 30 é uma constante inteira, é um número inteiro. 30.0 é um número ponto flutuante. Contudo, nesse caso não faz diferença, porque como o peso B é float, é real, é um ponto flutuante, o que vai acontecer é que esse 30 ele é convertido para real, para ponto flutuante, quando é atribuído para B. Então esse 30 vai virar 30.0 armazenado dentro de B, sem problema nenhum, ok? Fora isso, não tem muito segredo, eu posso simplesmente trabalhar com as variáveis ponto flutuante sem problema nenhum, fazendo conta, somando, dividindo, né? Aqui eu posso colocar, por exemplo, aqui posso criar um outro float resultado que recebe peso A multiplicado por peso B, por exemplo, se isso fizer algum sentido aí para você, né? Mas uma conta como essa dá para fazer numa boa, ou posso fazer uma divisão aqui sem problema nenhum. Contudo, como a gente tem as variáveis inteiras também, é importante explicar algumas coisas fundamentais para não ter erros na hora da execução do código em C. Por exemplo aqui, se eu tiver um valor float A e um valor float B, sendo o A 7 e o B 2, e eu fizer aqui um float resultado recebendo A dividido por 2, ou A dividido por B, tá? Qual que vai ser o meu resultado final? Vou até imprimir aqui, ó, vou dar um printf, meu resultado vai ser %f nesse caso aqui,
que é a exibição, a máscara para exibição de números reais, ok? Então, ó, resultado aqui vai ser nada mais, nada menos do que, ora, 7 dividido por 2, 3,5, ok? Tá aí, 3,5, certo? A gente vai aprender num vídeo lá na frente como controlar aqueles números depois da vírgula, para ter só 2 casas depois da vírgula e não 6, como é o padrão aqui do printf, certo? Mas eu falando sobre printf num vídeo mais na frente. De qualquer forma, aqui vejo que deu 3,5. Por quê? Porque eu tenho um float, um número real aqui, uma variável real com um valor real. Então, quando eu trabalho com contas ou faço cálculos com reais, com números reais e um número real e outro número real, o resultado é real. Contudo, se eu fizer assim, por exemplo, 2 A dividido por 2, o 2 não é um número real, ele é um número inteiro. 2.0 é real, mas só 2 é um número inteiro. E aqui não vai dar diferença, olha só. Se eu rodar aqui, ó, eu vou ter um número real, que é o número, ou a variável A, que é real, que é o número 7, dividido por 2 inteiro. O que o compilador faz então? Ele pega um número real e um inteiro, e qual que é o tipo maior? Qual que é o tipo que armazena mais informações nesse caso aí? Né? É o tipo float, então ele é o tipo maior nesse caso aí. Então ele vai converter o 2 para ponto flutuante antes de fazer a conta, e aí o resultado vira ponto flutuante. Então até aqui tudo bem, não tem problema nenhum. Os problemas começam quando eu faço alguma coisa desse tipo aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, o int i igual a 7, o i é um número inteiro. Ok? É um número inteiro. Então, se eu colocar o i dividido por 2, eu vou ter um i que é inteiro e um 2 que é inteiro. Então, quando eu faço a conta de inteiro com inteiro, o resultado é inteiro. Mesmo que aqui ó, eu esteja colocando esse resultado numa variável float, numa variável que é ponto flutuante, o resultado do i dividido por 2 vai ser apenas 3 e não 3,5. Vejam só. Por que isso acontece? Porque o compilador, antes de atribuir o valor para resultado, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar um inteiro, que é o i, dividir por 2, que é inteiro também, e vira 3. O 3.5, o ponto 5 é perdido no cálculo. E aí, quando ele atribui para resultado, ele atribui só o 3. E isso, obviamente, gera um erro. A mesma coisa se eu fizesse aqui, ó, direto uma divisão com números inteiros, 7 dividido por 2 também, ignorando as variáveis de cima, ele também daria o valor 3, certo? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso aí, ó. Se eu tiver um resultado que é ponto flutuante, eu preciso na conta ter pelo menos um dos operadores que é ponto flutuante. Veja que se eu colocar 2.0 aqui ou 7.0, isso já resolve o meu problema. Ok? Então, olha aí, ó, 7.0 já vai me dar 3,5, porque agora eu tenho um inteiro sendo dividido por um número real, que é o 2.0, e aí o resultado vai ser convertido em real antes de ser atribuído aqui para o float resultado e ser exibido, então, essa variável resultado. Ok? A mesma coisa aconteceria se eu tivesse o i aqui, ó, que é inteiro. Então, o i é inteiro, o 2 é real, então quando eu faço o cálculo, ele já atribui o 3.5 aí para o resultado. Ok? Então eu tenho que ter o quê? Ó, veja só, se eu tiver os dois inteiros, o resultado é inteiro, e na divisão eu perco informação. Se eu tiver pelo menos um dos dois que é ponto flutuante, aí não tem problema, eu consigo trabalhar numa boa com eles, porque sendo um ponto flutuante, o resultado final vai ser ponto flutuante. Então, nesse caso aqui, ó, o A dividido por 2, o A é ponto flutuante, o 2 é inteiro, mas como o A é ponto flutuante, o resultado vai ser ponto flutuante também, ok? Então, não é simplesmente colocar aqui a variável que eu estou recebendo o dado, para a qual eu estou colocando o dado que é resultado, não é só colocar ela aqui como ponto flutuante. Eu tenho que, nos operadores eu tenho que ter um valor ponto flutuante também, ok? Então, tá aí essa explicação das variáveis ponto flutuante. Mais para frente a gente vai trabalhar com mais valores e com mais informações a respeito delas, mas eu acho que essa introdução aí já está ótimo para você fazer alguns cálculos e testar aí algumas expressões matemáticas, alguns cálculos matemáticos em C, ok? Tchau!